E já são 7 anos de Booktuber. Olá a todos, hoje estou aqui então para um vídeo muito especial. Faço hoje, no dia que o vídeo for para o ar, 7 anos que criei então aqui, que publiquei o primeiro vídeo aqui então do canal. E achei que poderia ser interessante fazer aqui então um vídeo, um bocadinho de conversa, não tenho nada estruturado, não tenho nenhum guião, mas aqui um bocadinho de conversa, a falar um bocadinho sobre mim, como vocês me conhecerem um bocadinho melhor, e aqui um bocadinho como percurso de leitora e como surgiu então aqui a ideia do canal. Eu vou começar então aqui com um bocadinho uma apresentação sobre mim. Eu sou a Patrícia, para quem não me conhece ou para quem me conhece aqui há pouco tempo. Sou também conhecida por Tita, porque eu quando comecei então a frequentar mais a internet, com os fóruns e assim, era preciso escolher um username e eu acabei por escolher Tita, que era um nome que maioritariamente a minha família e os meus amigos mais próximos me chamavam, porque eu desde pequenina que a minha família começou a chamar Tita, tanto que eu quando era muito pequena, quando me perguntavam o nome, eu dizia que era Tita Patrícia, porque essencialmente a maioria das pessoas me chamava por Tita. Tenho 2 irmãos mais novos, um irmão e uma irmã. Sou então a mana mais velha. Nasci em 1981, em dezembro, e portanto apanhei toda a minha infância nos anos 80. Adoro as recordações que tenho nos anos 80, de séries, de filmes, de brinquedos, de desenhos animados. Portanto, gosto mesmo muito das minhas recordações dos anos 80, início dos anos 90. E tenho 2 gatos, o Stui e o Gaspar, que o Stui era então o gato da minha irmã e foi roubado. Foi para cá em setembro de 2014 e depois em novembro, se não estou em erro, início de novembro de 2016, retirei o Gaspar da rua. O Gaspar foi um gatinho que começou aqui a aparecer na rua em 2016, no verão. Comecei a vê-lo da janela, comecei a dar comida à rua. Ele estava muito magrinho, muito suxinho, mas ele não se deixava aproximar. Entretanto, consegui que me arranjassem uma gaiola de captura e consegui então resgatá-lo. Não foi um processo de adaptação muito fácil, foi um processo difícil, mas hoje é um gato muito mimado, um gato que gosta, está gorducho, curtucho, e um gato que adora mimo. E aqui falando aqui assim também um bocadinho sobre mim, na parte mais profissional, eu estudei gestão, ainda antes do Bolonha. Portanto, eu tirei gestão, mais ligada à frequente gestão de empresas, portanto, tive finanças, tive marketing, tive economias, portanto, por aí. Mas eu trabalho na área do planeamento de projetos. E projetos, estou a falar de obras. Portanto, faço não só o planeamento da obra, o planeamento do projeto, no project, onde nós pomos atividades e as ligamos com durações e afins, faço isto no início do projeto, depois todo aquele acompanhamento de progresso do projeto e faço também aqui o acompanhamento então em termos de faturação, não só a faturação de nós para o cliente, mas também do nosso fornecedor, portanto do nosso fornecedor para nós. E portanto vou assim, trabalho muito com o Excel, o que também a mim me agrada, porque eu gosto muito de brincar com o Excel, eu gosto muito de fazer formas no Excel, gosto de fazer tabelas e gosto de fazer gráficos, portanto por aí consigo explorar um bocadinho, mas é uma área então fora daquela que eu estudei e uma área completamente fora aqui dos livros, deste tal minha grande paixão. Se gostava de trabalhar mais diretamente com livros, sim, é um sonho, acho que para a grande maioria dos leitores deve ser um sonho trabalhar com livros, ou como livreira, ou como bibliotecário, ou de alguma forma ligada então aqui qualquer coisa o mais perto dos livros. Mas pronto, foi o que deu. Falando aqui um bocadinho, então, se calhar agora, como aqui o meu percurso de leitora. Eu não tenho grandes recordações, mas a minha mãe conta que eu era muito pequena e ela, para me dar o comer, lia-me então 2 histórias, o Tip-Tap e o Galo, e o Tip-Tap e o Porquinho. Vou tentar achar por aqui a capa dos livros, estão muito estragados, criança. E, portanto, o que ela conta, ela contava a história e às vezes queria saltar páginas, mas eu dizia que não é assim, é isto, sabe, acontece isto. Portanto, eu já sabia a história de cor.
Depois também passei pela face dos livros do Bolinha, era também um dos livros que eu adorava. Portanto, o Bolinha é um cão, eu acho que entretanto a editorial Presença está a editar também novamente, e o engraçado daqueles livros era que tínhamos cenas em cartonete, tinha a história, um bocadinho de texto e depois a ilustração, e nós na parte da ilustração tínhamos que levantar pequenos coisinhos e estava tipo, por exemplo, um desenho de uma mesa, aí tinha a parte que nós tínhamos que levantar e depois víamos tipo o cãozinho, o Bolinha escondido lá de baixo. Outros livros que adorava completamente eram os recortados da Machora, também muito bons, e depois aquela coleção da Disney que tinha, cada livro tinha 2 histórias e trazia a cassete, e depois trazia então a estante. Eu já não tenho a estante, a minha era uma estante amarela, eu acho que havia estantes de várias cores, e a estante, portanto os livros ficavam no meio. Eu vou tentar deixar fotos por aqui, se conseguir encontrar alguma coisa. Os livros ficavam no meio e depois tinha de lado 2 tipo pilhas onde nós punhamos as cassetes, e nós tínhamos, aquilo tinha ranhuras e nós tínhamos que enfiar as cassetes, e aquilo era uma estante completamente possuída, completamente do demo, que nós tínhamos. Às vezes nós punhamos aquilo com muito cuidado, tirávamos aquilo com muito cuidado, às vezes punhamos e depois aquilo caía tudo, passava a vida a cair, bastava às vezes respirar um bocadinho mais fundo e as cassetes caíam todas. Mas são assim os livros que mais marcaram a minha infância. Tinha um ou outro da Anitta, mas não eram os meus preferidos, gostava essencialmente destes. Tinha outros também que os meus pais me compraram. A primeira vez que fui à Feira dos Livros, eu tinha 5, 6 anos, e são então os livros que têm, são 6 livros, cada um com os contos tradicionais, contos mais, portanto, a Gata Borralheira. Eu vou tentar também deixar as capas por aqui. Eram livros que na altura, para quem estava nos anos 80, eram livros que eram relativamente conhecidos, ou que são conhecidos de quem estava nos anos 80. Depois, a meio da primária, comecei a ler uns livros dos 5 que a minha mãe tinha. A minha mãe depois, entretanto, começou a fazer a coleção de Uma Aventura, e eu também lia, também gostava, só que eu não era uma criança que depois gostasse muito de ler. Eu ia lendo de vez em quando os livros de Uma Aventura, normalmente era nas férias, ou nas férias do Natal, capaz de ler um livro, ou nas férias do verão ia um ou outro, mas nunca fui aluna que gostasse muito de português. Eu, mesmo depois, quando passei, quer a primária, quer a preparatória e o secundário, eu era essencialmente mais vocacionada para números. Sempre fui uma aluna muito mediana, mas sempre tive um bocadinho mais de aptidão para números. Gosto mais de números do que gostava de português e de inglês e francês. Eu sou péssima para línguas, e efetivamente a minha experiência com o português também se calhar depende muito da forma como os professores nos influenciam, e efetivamente não posso dizer que tenha tido grandes professores. No meu 9º ano tive uma excelente professora de português, e acho que também já tinha sido professora no 8º, e depois no secundário a professora também era boa, mas o programa também achei que não estava tão adequado, e portanto tive sempre ali muita dificuldade. Portanto, as minhas leituras não eram alguém que gostasse de ler, e tive ali aquele período na fase primária, início do preparatório, em que efetivamente não achava piada a ler. Tudo mudou quando eu devia ter os meus 12, 13 anos. O meu pai me ofereceu o primeiro volume das Brumas de Athlone, e eu na altura até peguei no livro e olhei para aquilo, na altura até olhei as bruxas de Athlone, mas isto é o quê? E depois lá vi a capa com mais atenção e vi que era Brumas, e não percebi muito bem, e peguei no livro assim um bocado à desconfiança do género, eu nem leio, para que ele me ofereceu um livro? E a verdade é que eu comecei a ler e adorei, fiquei de tal forma dentro da história, fiquei de tal forma, eu vivi aquilo com tanta intensidade que eu depois, quando terminei, eu disse: eu quero mais. E depois ele ofereceu-me o resto dos 4 livros das Brumas. Eu, entretanto, comecei depois, com algum dinheiro que me ia dando, às vezes no Natal ou nos anos, comecei a ir comprando mais livros. Mas sem dúvida as Brumas foram então os livros, e eu já disse isso N vezes, as Brumas foram os livros que me deram o gosto pela leitura, porque eu devorei aqueles 4 livros. Eu li os livros e reli os livros imensas vezes ao longo dos anos. Aconteceu o mesmo também com os livros de Julius Maria, também os livros de Seven Waters, os 3 primeiros, também foram livros que me envolveram com muita intensidade. Eu também os reli várias vezes.
porque sem dúvida mas as Brumas foram sem dúvida os livros que me marcaram a mim, quer o gosto por ler, como também o gosto pela fantasia, pelo fantástico, que ainda é um dos meus géneros preferidos, um género que, daquelas perguntas que fazem, se só lesse um género, o que é que era? Muito provavelmente eu escolheria a fantasia, porque há tanta coisa dentro da fantasia, tantos subgéneros dentro da fantasia, que sem dúvida era o género que eu escolheria. Depois, passei também ainda durante a adolescência, eu fui lendo, comprava um ou outro livro, mas ia lendo alguns livros emprestados, uns livros emprestados pela tia da minha mãe, depois mais tarde, com os meus 20 e pouco, a irmã do ex-namorado meu emprestava-me alguns livros, portanto eu fui lendo vários géneros. Passei então essa fase da adolescência, ali algo entre os meus 14, 15 anos, foi antes de eu ir, portanto foi nas férias grandes, do 9º para o 10º, eu teria que fazer contas, eu não sei, mas então nas férias grandes do 9º para o 10º, que eu li O Diário do Mago e O Alquimista do Paulo Coelho, e eu não tenho vergonha de admitir, eu adorei, principalmente o Alquimista. E depois foi durante ali, essa altura, até mais ou menos aos 20 e poucos, 21, 22, eu li praticamente todos os livros do Paulo Coelho e gostava. Se agora me identifico, não me identifico, mas na altura foram livros que eu gostava bastante de ler, eu adorava, principalmente o Brida e portanto, o Diário o Alquimista, a Brida, o Verónica Decide Morrer e aquele do Rio Piedra, são para mim quatro dos vários livros que li do Paulo Coelho, são os 4 que mais me marcaram, os 4 que eu mais adorei. Fui depois também, lá está, nessa altura ainda uma pessoa tem que ir experimentando, fui experimentando, também li alguns no Nicholas Sparks, foi quando li o Diário da Nossa Paixão, que é um livro que, apesar de ser totalmente fora agora daquilo que eu gosto, e já na altura também não lhe achei muita piada a romances românticos, mas eu gostei muito mesmo, adorei essa história, e fui experimentando ao longo dos anos várias outras histórias, vários outros géneros. Eu li também o Diário de Anne Frank, também na altura em que li então o Paulo Coelho a primeira vez, e fui experimentando vários géneros, continuo durante anos. A fantasia, então a minha leitura de conforto era maioritariamente os livros que eu comprava, mas fui experimentando depois romance histórico, fui experimentando depois mais recentemente os thrillers, também foi assim um género mais recente que eu comecei a ler mais, leio alguns contemporâneos, mas essencialmente é isso. Eu, de momento leio de tudo um pouco, mas tenho as minhas preferências, como qualquer leitor. Gosto muito de fantasia, gosto muito de romance histórico, gosto muito então de thrillers policiais, um gosto mais recente, e na parte assim de romances mais contemporâneos gosto muito de histórias em que sejam histórias fortes. Pode ter ali uma pontinha de romance, mas gosto que sejam livros que tenham uma carga emocional forte, que tenham livros que tenham algum drama e alguma carga emocional. E nunca fui muito de romances mais levezinhos. Claro que gosto de Trisha Ashley, são um género mais romântico, mais leves, mas que se lê muito bem. Gosto muito também dos livros da Shirley Queen e do Bridgerton. Portanto, são livros que já saem um bocadinho mais no meu género, mas que ainda assim são bons livros que me... Depois, como é que foi então aqui, como é que surgiu a ideia aqui para o canal? Eu criei em janeiro de 2009 o blog. Eu tinha começado uns tempos antes, assim mais na internet, em fóruns. Conheci então, estava no fórum da estante de livros da Célia. A Célia começou com o blog, mas depois teve algum tempo o fórum e era fantástico, o ambiente era fabuloso. E foi um bocadinho daí, já acompanhava também o blog de outras pessoas que na altura que estavam ligadas à estante, portanto que colaboravam também, eram membros do estante de livros, tal como eu, e comecei então a ver os blogs e pensei, isto é interessante, esta ideia de nós partilharmos aquilo que achámos num livro, e acabei então por criar o blog em 2009, janeiro de 2009, acho que logo no início.
algum envio estava a fazer barulho que assustou os meus gatos, que eles fugiram os dois, estavam os dois nos cestinhos lá fora na marquise e assustaram-se. Como eu estava a dizer, eu achei interessante essa ideia de partilhar então o nosso amor pelos livros, aquilo que gostava, e acabei então por criar o blog em janeiro de 2009 e foi curiosamente com os 2 livros do Safon, foram as minhas 2 primeiras opiniões, A Sombra do Vento e o Jogo do Anjo, que eu tinha lido e tinha sem dúvida adorado. Depois então, em 2013, eu comecei a apanhar mais vídeos no YouTube e um dia aparece-me então um vídeo da Catarina Rodrigues. Ela, entretanto, deixou de livros e eu pensei, olha, isto é interessante, é um formato interessante, até para complementar o blog, e foi aí que eu comecei. Eu ainda fiz uns 3 ou 4 vídeos em que não mostrava a cara e nota-se eu a falar muito mais rígida, mesmo depois quando comecei a dar a cara, no início também era complicado, sentia-me assim um bocadinho mais constrangida, mas comecei então como complemento ao blog, mais por exemplo para responder a tags, era mais fácil de mostrar os livros do que estar a fazer a publicação e a tentar pôr as fotos todas, portanto começou por aí. Depois fui fluindo aqui um bocadinho, fazia um bocadinho de o que é que tinha lido no mês, não fazia tanta opinião, era mais o que é que tinha lido, falava, é claro que falava do livro, tanto que cheguei a uma altura que eu fazia vídeos, supostamente era mensalmente, mas eu ia tanto que comecei a dividir por quincena, e depois então vi que se eu estava a fazer esses vídeos, se eu tinha conversa para os vídeos também ficarem relativamente longos, achei então se calhar começar a fazer opiniões, e foi depois quando comecei então a fazer opiniões, cheguei a ter muitas opiniões, aliás, eu cheguei a fazer vídeos de opiniões de todos os livros que lia. Portanto, eu cheguei a alturas em que eu tinha vídeos todos os dias, porque eu leio muito e, portanto, conseguia ter material para fazer os vídeos. Entretanto, trabalhos e, portanto, o tempo começou a ficar mais escasso e tive que reduzir então aqui. Não tinha capacidade, não tinha tempo para... o tempo, se calhar, para gravar era quase o mesmo, mas depois editar, por exemplo, 5 vídeos pequenos, do que estar a editar um vídeo, dá menos trabalho estar a editar um vídeo do que estar a editar 5 vídeos, e não é só o trabalho de editar 5 vídeos, é o trabalho de editar 5 vídeos, é o trabalho de fazer miniaturas para 5 vídeos, o trabalho de colocar 5 vídeos no ar, e portanto passei então agora para este formato de resumo semanal, que pronto, são então, acabam por ter depois o complemento de escrito no blog. Em relação aqui, pronto, a gostos, eu sou essencialmente alguém que adora claramente ler, adora claramente comprar livros, ter os livros. Eu tenho muito orgulho então aqui nas minhas estantes, na minha biblioteca. Era algo que eu sempre quis era ter uma divisão para os livros. Eu durante anos tinha os livros numa estante no meu quarto, depois passei para umas estantes no corredor, porque eram livros a mais para ter no quarto. Mas o meu objetivo era sempre ter uma divisão com os livros, e já tenho uma divisão com livros, tenho uma divisão com estantes, gostava que fosse maior, gostava de ter ainda mais, porque eu gosto efetivamente não só de ler, mas gosto do objeto físico em si. Sou também apaixonada claramente pelos meus gatos, se pudesse tinha mais gatos, acho que a minha mãe me dava um tiro, mas gosto essencialmente muito dos meus gatos, gosto de todos os gatos, mas os meus, como é óbvio, são especiais, do carinho que eles dão, do amor que eles dão, sem dúvida, fantástico. Eu espero então que tenham gostado de saber aqui um bocadinho mais sobre mim, e pronto, quis fazer este vídeo assim um bocadinho cheio de celebração, porque já são 7 anos, já é muito tempo. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que subscreveram e estão subscritos ao meu canal. Eu fiz então no último dia de agosto, eu cheguei então aos 1000 subscritores, e para mim foi fantástico, foi uma sensação muito boa, porque são 7 anos disto, são 7 anos de Booktube, são 7 anos aqui de trabalho, fora os outros todos que desenvolvi no blog, e eu considero que sou uma pessoa que trabalho aqui para o YouTube. Eu tenho feito vídeos com muita regularidade, portanto foi muito bom, foi muito gratificante ter então chegado aos 1000 subscritores, espero que continue a crescer. Eu quero muito agradecer o vosso apoio desse lado. Eu não costumo fazer estas coisas, mas subscrevam o canal, façam like, comentem, porque só assim é que, tal como eu, as minhas colegas booktubers, é só assim é que nós sentimos também que o nosso trabalho, com o nosso tempo que estamos aqui, porque é
um hobby, sim, mas é um hobby em que nós também despendemos o nosso tempo. Tempo para gravar, tempo para editar. Eu não preparo muito, mas também há quem faça o tempo de preparação. Portanto, tudo isto demora tempo e nós fazemos isto por gosto. E claro que para nós é sempre muito gratificante quando percebemos que as outras pessoas estão desse lado, as outras pessoas veem o nosso trabalho, porque isto efetivamente, não recebemos nada por isto, mas isto efetivamente acaba por ser um trabalho, um hobby de trabalho. Eu acho que percebem assim a ideia. Portanto, é muito gratificante perceber que quem está desse lado gosta de nos ver e de nos acompanha. Portanto, subscrevam, partilhem, façam like, comentem, porque só assim é que nós sentimos verdadeiramente que não estamos a trabalhar para o ar, não estamos aqui, que há alguém efetivamente que dá valor, que tem interesse naquilo que nós estamos aqui a fazer. E pronto, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada e um grande beijinho a todos.